Otávio Rodrigues, o liberalismo, como é que ele se manifesta, como é que ele está sendo concebido e praticado? Olha, Ervan, esse é um importante tema para reflexão. Nós, como cidadãos comuns, a gente precisa primeiro compreender o mundo que nós vivemos, né? E o mundo, ele é feito de ideias. Todos os artefatos humanos, né? Toda a criação humana, ela passa por duas etapas. A primeira etapa é a etapa ideativa, né? Você tem uma ideia, você pensa, a primeira criação. A segunda é a execução, é a colocação em prática. Então é fundamental, o mundo que nós vivemos hoje, 2024, um mundo contemporâneo, um mundo moderno, um mundo tecnológico, um mundo onde a ciência avançou, a gente precisa compreender esse mundo para a gente poder se posicionar. E esse mundo ele é regido por ideias, né? Todas as formas de governo que existem, elas são frutos de ideias que foram elaboradas pelo engenho humano, pela mente humana. Se nós olhamos o mundo 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, é incomparável, né, que hoje nós temos muito mais condição para os seres humanos viver com a melhor qualidade de vida. O que se questiona no mundo atual é se moralmente a humanidade pode-se dizer que houve uma evolução, porque a gente observa hoje ainda conflitos, guerras, opressão, exploração do homem pelo homem, né? Arbitrariedades, barbaridades, violência e tudo de ruim que existe. Então vem a pergunta, será que nós evoluímos moralmente? É uma grande dúvida, é um grande debate, a gente não tem uma resposta. Algumas evidências apontam que sim, outros questionam que não, que nós continuamos o que sempre fomos. Mas, entrando aí nessa questão, um dos conflitos que existem no mundo atual é o conflito ideológico. O mundo se encontra praticamente dividido entre ideologias e cada um defendendo a sua ideologia, né? E a origem desse conflito está lá na Revolução Francesa, né, de 1789, quando criou-se essa ideia daquele grupo mais progressista que defendiam as mudanças mais radicais, né? E um outro grupo mais conservador que privilegiava e valorizava as conquistas sociais da humanidade e não estava de acordo com mudanças tão radicais. E aí criou-se esse conceito de esquerda e direita, né? Então a gente vê que esse debate é eterno, né? Ele tem uma origem de longo tempo. E ainda hoje, se você entra em uma rede social, você observa a materialização desse conflito. Essas ideias estão dividindo pessoas, dividindo amizades, dividindo famílias, criando conflitos de toda ordem. O pessoal da esquerda critica o liberalismo, né, que eles demonizam o liberalismo, né? Agora, é até compreensível essa postura da esquerda de demonizar o liberalismo, porque todos os regimes baseados nas ideias socialistas, eles fracassaram fragorosamente, né? Foi um fracasso completo. Por isso essa crítica, né? Eles estão nas academias, eles estão na grande mídia, porque as ideias socialistas, elas são muito atraentes, né? Porque o discurso é muito bonito, né? E aí se critica muito o liberalismo. Porque o liberalismo, você tem, vamos dizer assim, você pode olhar, observar, estudar, analisar em três vertentes, né? O liberalismo político, que diz respeito ao modo de gestão do Estado, como que se dão as relações políticas entre os agentes da nação, no Estado. O liberalismo econômico, que diz respeito à economia, e o liberalismo em relação aos costumes. Cada um desses temas daria para a gente ficar aqui um dia inteiro, uma semana ou muito mais. É um assunto muito profundo. É importante a gente entender para interpretar o mundo, para você poder se posicionar como cidadão, né? Eu acho que esse é um dos objetivos de um programa como esse, da TV Centro-Sul, né? De estar oferecendo subsídios, reflexões, para que o telespectador possa pensar, refletir e tirar suas próprias conclusões. Então você me pergunta como é que está o liberalismo hoje. Apesar dos pesares, é o menos pior de todos os regimes. Eu não tenho ilusões de ficar defendendo e achar que uma ideologia política seja perfeita,
não existe isso, né? Primeiro também que não existe um sistema puro, né? Um Estado que seja apenas liberal, né? Na verdade, existe uma hegemonia, né? Alguns estados possuem uma orientação mais viesada, mais voltada para o liberalismo, outros para o socialismo, e é isso que se observa, né? Assim, ninguém é 100% alguma coisa unicamente, né? Mas o liberalismo hoje, se você olhar as nações do mundo, se você olhar o desenvolvimento econômico, social desses últimos 2 séculos, né? Você observa que as nações que estão sob um regime político do liberalismo, elas têm um desenvolvimento social, econômico e um nível de qualidade de vida do povo muito superior. Agora, ninguém está defendendo aqui de uma forma absoluta que não tenha críticas a serem feitas ao liberalismo. Não tenha dúvida que o liberalismo é muito superior, né? E a gente deveria recuperar também, é fundamental, porque hoje, quando nós usufruímos de um nível de liberdade, seria interessante a gente, como cidadão, né, recuperar um pouco a história, né, onde tudo começou. Porque o liberalismo ele nasceu como uma reação ao absolutismo. Nem sempre a vida é como pensam os adolescentes, que a vida sempre foi como é atualmente. Não, muito sangue correu, muita gente morreu, para a gente usufruir hoje a liberdade que nós usufruímos. Alguns séculos atrás, as pessoas eram escravizadas, as pessoas não tinham a liberdade de ir, de vir, de dizer o que pensa, de mobilidade, de fazer o que... Tudo estava determinado. Se viveu alguns regimes econômicos, como a escravidão, o feudalismo, o absolutismo político. Então, o liberalismo ele nasceu como uma reação ao absolutismo, e principalmente fundado nas ideias do chamado pai do liberalismo político, que é um filósofo inglês chamado John Locke, do século XVII, e diante das guerras religiosas que varreu a Europa, principalmente no século XVII e no século XVI, basta lembrar que as guerras religiosas na França e na Inglaterra, entre católicos e protestantes, foram responsáveis por mais de 3 milhões de mortos num período de 30 anos, entre 1562 e 1598. E foi a partir desses fatos que os filósofos, né, como John Locke, como Thomas Hobbes, né, elaboraram ideias para reagir porque naquela época você era obrigado a adotar a religião do Estado. Então, o liberalismo iniciou como uma reação ao absolutismo, ao poder ilimitado do rei, né? E foi a partir dessas ideias que em 1688 na Inglaterra aconteceu uma das 3 grandes revoluções do mundo ocidental, que foi a Revolução Gloriosa, que derrubou o absolutismo inglês, transformando numa monarquia constitucionalista, onde aí o rei passou a ser meramente decorativo, mas o parlamento é que decidia. Então, o liberalismo ele está calcado nas ideias, né, lá do John Locke, que ele defendia os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Este foi o fundamento da origem, do início do liberalismo. Seria muito importante a gente prestar uma homenagem, uma gratidão a essas ideias que criaram apesar de todos os problemas econômicos e limitações materiais que a humanidade vive hoje, nós, brasileiros, dos problemas econômicos que nós enfrentamos, a dificuldade de subsistência, de encontrar trabalho, de ter uma renda digna para poder usar. Apesar de todos os problemas, ninguém gostaria de viver na época do absolutismo, do feudalismo, da Idade Média, da Idade Medieval. Então, nós temos que ter um sentimento de gratidão e de valorização das ideias liberais, Erivan. Eu acho que é um bom ponto para a gente refletir, para entendermos. Talvez aí em um outro programa a gente pode discutir um pouco as ideias liberais no campo da economia, né? Mas eu diria assim, no campo político, um grande filósofo também, o Thomas Hobbes, que escreveu um livro clássico, ele é um dos grandes filósofos de todos os tempos, escreveu o Leviatã, onde ele defendia
que no estado de natureza, lá nos primórdios, era a guerra de todos contra todos. Eu fico imaginando aqui, olha, outro dia eu estava em Manaus e estava tendo uma greve da polícia. Você precisa ver, e aí eu me lembrei do Thomas Hobbes, porque a gente regrediu ao estado de natureza. Imagine você viver numa situação onde não tem segurança. Segundo John Locke e Thomas Hobbes, a ideia de formação de um estado é que o homem abdica da sua liberdade individual e faz um contrato social, e o Estado tem como fundamento a garantia da segurança, a garantia da liberdade, a garantia da propriedade. Então, lá em Manaus, eu vi, né, a insegurança. A gente não podia sair de casa. E eu vi outro dia também em Fortaleza, aconteceu algo próximo disso, com greve de polícia e movimento. Ou seja, quando o Estado não consegue assumir as funções clássicas, né, de assegurar a defesa, a segurança, a liberdade, o direito à vida, que foram as ideias clássicas do liberalismo, aí a gente tem uma ideia do que é esse estado de natureza, o homem lobo do homem, a guerra de todos contra todos. Então, quando hoje a gente pode sair pelas ruas, às vezes preciso ter cuidado, né? Mas pelo menos ainda temos a liberdade de caminhar pelas ruas, de viajar. Imagine num estado onde não existe o Estado, num estado onde não existe o Estado, né? O Estado com o E maiúsculo, né? Para garantir a segurança. Aí vira uma guerra de todos contra todos. É o fim do mundo. Então, olha, a gente tem que ter muita gratidão às ideias liberais que construíram a civilização que nós temos hoje, que não é perfeita, com todos os problemas que tem, mas eu acho que é uma boa para a gente pensar por aí, Erivan.